A gente começa falando da caatinga e mostrando os esforços para diminuir a degradação do nosso bioma. São ações de replantio e orientação para quem mora no campo. Todos os anos, a caatinga, que seca no período de estiagem, ressurge vigorosa nas primeiras chuvas. Mas o único bioma exclusivamente brasileiro tem sofrido com a degradação causada pelo homem. Só no ano passado, perdeu mais de 200 mil hectares, 43% a mais que no ano anterior. São 24 hectares por hora. Então é um bioma que foi muito usado ao longo do tempo. Nós temos uma extração, corte seletivo de lenha para abastecer principalmente a indústria de cerâmica. A gente tem o corte para atividades de agropecuária. É um bioma que a gente está perdendo ele rapidamente. E é um bioma estratégico para todo o país. A gente vai ter que olhar para a caatinga com muito carinho, com muita atenção, porque muito do que se pratica hoje na caatinga, provavelmente a gente vai ter que utilizar em outros biomas. Uma área de mais de 110 mil quilômetros quadrados, cerca de 10% de toda a caatinga, estão em processo acelerado de desertificação, que é quando a natureza já não dá mais conta de recuperar o solo. Para tentar frear esta degradação, a ONG Associação Caatinga já replantou em 17 anos quase 300 mil mudas de 20 espécies nativas do bioma, como cajá, ipê roxo e jatobá, por exemplo. Principalmente em unidades de conservação como esta, a Fazenda Raposa, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. E não é só replantar as mudas. Uma técnica nova ajuda algumas delas a se tornarem mais resistentes. Antes do plantio, são cultivadas assim, olha, em canos de PVC. E com isso, as raízes acabam se tornando muito mais longas. A planta consegue captar água mais fundo no subsolo e com isso, acabam durando muito mais tempo. A técnica foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui na Fazenda Raposo, as mudas são cultivadas neste viveiro. Alguns exemplares são colocados em recipientes de vidro que dão a ideia do comprimento da raiz. Em alguns casos, chega a mais de 1 metro. Quando estão neste ponto, as mudas são finalmente plantadas. A grande novidade dessa técnica é que ela aumenta o potencial de sobrevivência das mudas em comparação aos métodos de produção de mudas tradicionais, que são as mudas pequenas. Essas mudas com raízes alongadas, elas têm um potencial de sobrevivência, mesmo no período seco, de 70%, enquanto os métodos tradicionais, eles têm um potencial de sobrevivência em 30%. Então é uma grande inovação que apresenta um bom potencial para a gente restaurar os ambientes degradados de caatinga. A associação também orienta os moradores a aproveitarem os recursos da caatinga de maneira sustentável, sem degradar. E isso a comunidade rural de Miraíma, no sertão do Ceará, aprendeu bem. Antes desse curso, você chegava no mato desse aqui, metia a foice, tirava um pedaço que você achasse que desse conta de limpar, e brocava e queimava e pronto, não tinha nada. Agora a gente quer mais antes se conscientizar e usar essa atividade. Era brocando, ou seja, derrubando a vegetação nativa e queimando o terreno que os agricultores daqui abriam espaço para a lavoura. Agora a agricultura tem as plantas nativas como aliadas. Mais que isso, a palha triturada da carnaúba, árvore que é um dos símbolos da caatinga e abundante por aqui, realimenta o ciclo do cultivo sem necessidade de produtos químicos. É um adubo que vai proteger o solo, né, e vai dar a nossa planta força para que ela possa dar uma boa renda, né? Quando ressecada, a palha da carnaúba também vira matéria-prima da arte, que é ocupação e sustento. Além de tipo uma terapia para a gente, já é uma forma de ajudar na renda, né, na renda familiar. Quem aprendeu a conviver preservando a caatinga sente a recompensa. A gente olha e tem prazer em olhar para a sua lavoura, porque é bonito.